Pessoal, primeiramente obrigado a você que me assinou minha videografia, que é uma biografia falada por mim mesmo, né? Você já me conhece com certeza, você ter chegado até aqui, porque você confiou no meu trabalho, não concordou talvez com tudo que eu falei, mas de alguma forma você se dispôs a ouvir a minha biografia falada. Muito obrigado por ter me ajudado com o valor de R$ 69. Eu vou ficar no final, descontando tudo, taxas, tudo, eu recebo depois de 20 dias, recebo R$ 60 líquido, tá? Eu pretendo não usar esse dinheiro, pretendo juntar esse dinheiro. Eu tenho uma meta de atingir. Se eu atingir essa meta, eu pretendo ir um passo mais adiante, que eu me comprometo, em particular, contar para todos que estiverem assistindo a minha biografia. Fala biografia, você sabe que é videografia, que é em vídeo. Você já sabe como é que é as coisas comigo, né? Eu começo a falar, começa os relâmpagos, os trovões, começa, é uma brincadeira. Bom, gostaria de dizer para você que eu não tenho como provar o que eu vou falar, tá? E tá certo. Daqui a pouco eu vou lançar uma profecia, os 7 trovões, né? Tem a voz dos trovões. Eu vou inventar uma profecia aqui. São coisas que eu vivi, tá? São coisas que eu vivi. As pessoas que eu vou citar são pessoas que conviveram comigo. Muitas já morreram, a maioria já morreu. São pessoas que eu não pretendo falar mal dessas pessoas, mas falar situações que eu vivi com elas, né? Eu vivi situações difíceis, né? Não pretendo com isso sujar a imagem dessas pessoas, até porque uma boa parte delas, até alguns são parentes meus, né? Eu quero dizer o seguinte para vocês, assim, eu vou tentar começar esse começo da minha biografia, ele é muito autêntico, eu não tenho roteiro. O que tem no roteiro é a minha idade, do 0 aos 14, aos 21, aos 28, aos 35, aos 42, aos 49. Tá? Então eu vou fazer assim por módulo. Pode ser que no meio da nossa jornada, que nós vamos fazer, que é um pouco talvez comprida, eu lembre de alguma coisa. E aí o que eu faço? Eu vou mandar o vídeo na sequência. E esse vídeo eu vou explicar, refere-se ao período tal. E vocês vão conseguir se situar. Na medida do possível que eu vou avançando, depois eu vou encaixando na posição certa esses vídeos. Tá? Isso daí. São coisas que de boa fé que eu vou falar. Não requer provas, porque aqui não se fala em processo judicial nada. São coisas que eu vivi. Não vou causar nenhum mal-estar, porque eu estou fazendo isso no privado. Eu não estou fazendo isso em público. Se fosse um livro até seria público, talvez até seria pior. Tá bom? Então essa é uma apresentação inicial. Bom, o meu avô, João Garcia, é filho de português, a avó Tonha, a avó Antônia Garcia. Eles eram do Paraná, eles são do Paraná, vieram para São Paulo, tiveram 12 filhos, entre filhos e filhas, que são meus tios. Todos, a maioria esmagadora da CCB, alguns saíram depois, tiveram filhos. Um desses filhos é a minha mãe, Araceli Garcia. Ela é falecida, tá? Ela faleceu agora em 2018. Eu não vou contar os detalhes, porque vocês vão ter que entender tudo que eu passei, para vocês conseguirem entender tudo que aconteceu comigo, tá? Ela teve uma filha e vieram morar aqui no Planalto Paulista, nos anos 60, 70. E a minha bisavó, mulher negra, Leonor, irmã Leonor, era conhecida Irmã Leonor, ela congregava em Indianópolis, aqui no Planalto Paulista também, em São Paulo, zona sul de São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. Ela teve uma filha, Carmen, que foi para o Rio de Janeiro.
e lá ela se envolveu com um francês. Esse francês, Armando Arruda, ou Armando Arruda Adam, vem a ser meu avô. Ele voltou para a França e se separou da minha avó Carmen, que ao ter o meu pai e a irmã dele, que é minha tia Glorinha, ela morreu. Aí a minha bisavó, que é a mãe da minha avó, veio buscar o meu pai e a irmã dele para criá-los, que tinham acabado de nascer. Então o meu pai, ele foi criado pela avó dele, a avó dele, que é minha bisavó. Então o meu pai, ele foi criado pela avó dele, que é a minha bisavó, que depois criou eu. E ainda passou alguns anos com os meus filhos, que é os tataranetos dela. Então o meu pai veio para São Paulo, ficou com a irmã dele, que é minha tia, morando com a minha avó ali em Moema, em Indianópolis, perto do shopping Ibirapuera, nos anos 60, nos anos 50 para 60. E vieram. A minha bisavó, por exemplo, ela é filha de uma escrava do ventre livre. A avó dela trabalhou para Dom Pedro. A mãe da minha bisavó, que é minha tataravó, vó Amélia dos Santos Gonzalez, nasceu em 1820 por aí. Ela trabalhou para Dom Pedro II, aqui, num lugar aqui em São Paulo. Aí foram para Mococa, aí nasceu a minha bisavó em 1900. Com 29 anos ela casou-se, em 1929. E aí ela teve os filhos, o marido dela largou ela, em 1930, por aí. Ela passou por todas as guerras e tal. Ficou viúva, ficou divorciada e viúva. E aí nos anos 60, então ela começou a criar meu pai. Ela como vó do meu pai, porque a filha dela, que é minha avó, morreu. Ela criou meu pai e a irmã do meu pai depois voltou, foi viver no Rio de Janeiro. Vive até hoje lá, tia Glorinha. Não ficou na congregação. A minha bisavó tinha acabado de entrar para a congregação nos anos 50. Ela trabalhava na feira, na Praça da Árvore, trabalhava naquela feira de domingo. E ela criou meu pai na feira. E meu pai então se tornou, vamos dizer assim, o xodó dela, o amor, o filho, como um filho mesmo. Essa minha bisavó, que criou meu pai, que é avó do meu pai, a irmã Leonor, vovó Leonor, ela ao criar meu pai, ela já havia criado o filho dela. Que a filha dela foi para o Rio de Janeiro, teve meu pai, né? Mas ela também teve um filho, que é o tio Carlos, um homem muito inteligente. Mas ele também era bastante agressivo na época. Ele era bastante agressivo. Ele não conseguiu conviver com a minha avó. E a minha avó ficou sozinha, com 50 anos de idade, 50 e poucos anos, quase 60. Quase 50 por aí. Em 1950, tinha 50 anos. E aí ela pegou e foi criar o meu pai. Criou ele dentro da congregação, já na congregação. E o meu pai foi dos tempos dos anos 60, aqui em Indianópolis, do tempo do irmão Feliciano, que depois foi em São da Pedreira, aquele ancião que teve um bujão de gás que caiu em cima dele, ficou todo desfigurado. A Irmandade orou muito para ele não morrer na época. É um irmão extremamente carismático. Meu pai criou e casou-se então com a minha mãe. Em 1965, mais ou menos. No ano de 68, meu irmão, eles tiveram um filho, que é o meu irmão mais velho, 2 anos mais velho. E em 1970 eu nasci. 30 de julho de 1970. Eu acho que era a final da Copa do Mundo. Não sei se era a Copa do México, né? Eu nasci no Hospital São Paulo às 6h35 da tarde, da noite, né? 18h35, no Hospital São Paulo, aqui em São Paulo. E o meu pai, quando meu pai casou-se, tudo nos conformes a CCB, ele era músico, a minha mãe era da congregação, meus avós, por parte de mãe, eram também da congregação, morreram na congregação.
Então eles moraram nos fundos da casa da minha avó. Minha avó tinha uma casa de aluguel, ela tinha uma casa aqui em Moema e nos fundos tinha outra casa. E ela continuou trabalhando na feira e deu a casa dos fundos para meu pai viver com a minha mãe. E deu para o meu pai a banca de roupa que ela fazia na feira, ela deu para o meu pai. E o meu pai sempre foi um feirante. Até na época não tinha shopping center. Aqui em São Paulo tinha o shopping Ibirapuera já, mas a feira tinha muito valor, comprar roupa na feira, né? Não tinha quase shopping center em São Paulo. Ganhava-se muito dinheiro. Minha avó acabou comprando uma outra casa. Eu preciso fazer isso para vocês vão entender o porquê que eu estou contando esses detalhes, tá? Então ela comprou essa casa em Moema, mas na época era um brejo, a Vinda dos Bandeirantes era um rio, era uma brejo de sapo. Teve quem deu casa até de graça, que não queria casa nem de graça lá. Não valia nada. E depois ela comprou aqui um imóvel no Jabaquara, perto da igreja de Jabaquara. Não valia nada quase, era muito barato. Ela economizava ônibus, bonde, né? Trabalhava na casa de Madame Nogueira como empregada e cozinheira. Minha avó se tornou uma grande cozinheira. Esse é o panorama. Então minha avó é da congregação, meus pais já eram na congregação, músico, ela não. E aí casaram-se nos anos 70. Eu nasci. Em 73 eu tinha 3 anos, eu nasci em 70, em 73 eu tinha, 1973 eu tinha 3 anos. E meu irmão tinha 5. Aí começaram as brigas. Muitas brigas. Meu pai tinha feira lá na zona norte de São Paulo, Jardim Brasil, Tremembé, Vila Medeiros. No sábado, o Parque São Rafael em São Mateus, lugares longe. Fazia feira longe, que lá não tinha shopping mesmo. E começou, junto com a minha mãe, muitas brigas. Algumas informações que eu vou passar para vocês, eu recebi da minha própria família, tá? Da irmã da minha mãe, que é minha tia. E descobriu-se um plano que a minha mãe queria me abortar. O plano dela me abortar, porque as brigas eram muitas. Aí começou tapa, soco, pontapé, xingo, adultérios. Meu pai ia para a igreja, minha mãe ficava em casa. Ele fazia pequenas... Uma vez ele foi para a igreja, ela ficou em casa e saiu com outro homem. Meu pai saiu na adoração, deixou um instrumento, foi lá em casa e pegou ela com outro homem. Isso é uma pancadaria ali. Enfim, minha mãe, na época, isso quando eu era criança, eu tinha uma visão. Depois que eu cresci, eu tive a oportunidade um dia de saber mais a fundo do que se tratava essas brigas. Mas até então, meu pai era uma vítima da minha mãe. Sempre essa versão desde criança que eu tive, que meu pai era traído. Minha mãe era ruim. Isso que eu aprendi na minha juventude, tá? Mas lá na frente vocês vão entender o que eu tenho para falar sobre isso. E ela traía ele. E uma vez ela pegou um cara, meu pai estava indo para a igreja, no Jardim Brasil, e um cara encostou o carro assim, falando: você está indo para a igreja, não vai por tal rua, que estou esperando armado para matar você. Parece que a minha mãe armou para matar meu pai. Todos com liberdade dentro da igreja. Meu pai estava ganhando dinheiro, estava bem de vida. E aí meu pai desviou e escapou. Mais ou menos isso que é o que me falavam na época, né? É a versão que me passaram na época, quando eu era criança. E teve muitas brigas. Muitas destas brigas eu vou no decorrer da biografia falar para vocês. Mas eu preciso ir falando aos poucos. Depois vocês vão tendo dúvidas em todos os vídeos. Que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me enviar por e-mail. Algumas eu respondo por e-mail. Outras eu faço um vídeo. Combinado? E aí, eles se separaram. Quem cuidou do caso do meu pai e da minha mãe foi o irmão Josué Miranda, ancião da Vila Olímpia, implacável, foi implacável, ele já morreu, implacável com meu pai. Deu razão, você não vai mais casar, Paulinho? Falei: eu vou me separar e vou casar. Então você vai perder a liberdade na igreja. Meu pai perdeu a liberdade na igreja, que disse que ia se casar.
tão logo se separou, casou com a segunda mulher dele. Eu vou falar só o primeiro nome, a Maria. Foi meio que rápido esse casamento. Que era uma moça que trabalhava perto de uma das feiras que ele fazia às quartas-feiras. Eu estou contando para vocês aquilo que eu aprendi até os 40 anos. Depois dos 40 anos, eu entendi algumas coisas que eu vou passar para vocês, tá? E aí, a guarda ficou com a minha mãe. A guarda ficou com a minha mãe. E o meu pai ficou cortado da igreja. Agora eu vou começar a entrar numa fase delicada da biografia, tá? Por exemplo, quando ele chegou na Vila Olímpia cortado, o irmão Josué Miranda falou: na minha igreja, divorciado não entra. Pode ir embora daqui. Botou meu pai no meio do culto para fora. E eu estava com meu pai decidindo. E eu falei: papai, por que nós estamos indo embora no meio do culto? Vamos congregar no Jardim Paulista. E chegou no Jardim Paulista, o irmão Paulinho do Jardim Paulista falou: se algum ancião te botou para fora da igreja, congrega aqui com a gente, que Deus te ama. Por isso que eu sempre elogio o Paulinho do Jardim Paulista. E em vários vídeos eu já dei assim, pequenas batidas nesses assuntos. Agora vocês sabem a verdade. Botou meu pai para fora da igreja. Naquela época era muito radical. A conversão era muito radical. Eles falam que tinha muito amor, mas era radical mesmo. Se botar a pessoa para fora da igreja de qualquer jeito. No tempo do militarismo, tem que ver isso também. E a guarda judicial ficou com a minha mãe. A minha mãe estava vivendo assim, levianamente. Pegou eu e meu irmão, deixou na casa, numa favela, no Jardim Roberto, em Osasco, hoje eu não sei. Num quarto trancado, a gente passava dias e dias ali, numa beliche. Tinha um cantinho para fazer cocô e xixi. Depois eles limpavam uma vez por mês, ficavam lá cheirando. E no final do dia passavam arroz e ovo frito pra gente debaixo da porta. Hoje eu sei que até era parente nosso. A minha mãe sumia, deixava nós ali. Só voltava à noite. Era uma beliche e só. Eu lembro, e eu na cama sentado com meu irmão, comendo arroz e ovo. Eu comia o arroz e meu irmão comia o ovo. Hoje eu gosto de omelete, claro. Ficamos abandonados lá. Lá eu fui torturado. Hoje eu sei que era um tio que eu tinha. Era da polícia. A polícia era muito violenta. Se a gente desobedecia alguma coisa de criança, eles passavam ferro quente na nossa mão. Eu tenho marca de ferro na minha mão. Dormimos na enchente. Eu dormi muitas vezes em cima da mesa da cozinha. Uma vez eu comi pão. Pão era amanhecido. Pão era amanhecido e a gente comia pão duro, brincava no chão. Um dia me fizeram comer quiabo. Eu vomitei, não queria. Vomitei no prato. Aí debaixo de sentado eu tive que comer o vômito. Comi o vômito. Vomitando e comendo o vômito e apanhando. E o meu irmão também apanhando. Apanhamos duramente. Eu me lembro até hoje quando minha mãe me deixou lá para uma tal de tia que eu tinha cuidar da gente. Depois ela sumiu 1 ano. Deixou nós lá. E lá fomos torturados. Surra, tapa. Dormi às vezes no chão. Dia de enchente, às vezes uma vez eu dormi na pia. Dormi na mesa da cozinha. Era sempre pão e uma sopa. E minha mãe sumiu. Então eu e meu irmão ficamos 1 ano nesse martírio numa favela lá em Osasco. Até que um dia, dia 21 de fevereiro de 74, eu lembro, era um dia nublado. Eu estava brincando de gangorrinha numa madeira no chão com meu irmão. De longe eu avistei a minha mãe. Eu lembro da cena até hoje. Eu lembro das coisas da minha frente assim. Eu vi a minha mãe lá no fundo vindo, mas foi uma alegria pra gente. Que ela... Vamos passear. 21 de fevereiro de 74. E aí ela levou a gente para passear. Era na casa da irmã Leonor. Era na casa da minha avó. Chegamos de tarde, estava chovendo.
E a minha mãe falou assim para ela: a senhora pode cuidar dos meus filhos? Eu não tenho condição. Aí a minha avó falou: eu cuido. Eu cuido. Desde que você não me tome eles de volta. Eu quero cuidar até a fase adulta. Aí ficamos lá. Fomos dormir, era obrigado a dormir de tarde. De tarde meu pai chegou da feira, revi meu pai depois de muito tempo. Tinha uma verdadeira adoração pelo meu pai. Lá pelo vídeo 50, mais ou menos, você vai entender por que eu queria ser ancião da congregação. Que as pessoas debocham, mas não sabem de onde nasceu isso. Vocês vão entender. Vi meu pai, deu um abraço, a gente pulou na cama de alegria, vi meu pai. Já não via meu pai há muito tempo. Lembro do rosto dele até hoje. Nesse dia, fomos congregar. E eu me lembro que a primeira vez que eu entrei na congregação, que eu me lembre, foi nessa noite, com a minha avó e o meu pai. Tinha um orgulho de sentar do lado do meu pai. Meu pai chegou com as coisas da feira, eu ajudei a descarregar. Foi a maior alegria que eu tive. Dia 21 de fevereiro de 74. Não sei se vocês sabem. Dia 21 de fevereiro de 2001 que eu fundei o Ministério da Reforma. Teve um motivo. Teve um motivo. Então foi nesse dia que eu vi a minha avó preta. Tivemos que ir na igreja, não podia conversar, brincar. À noite comemos um prato de macarrão. Tivemos que dormir. E o dia seguinte eu não lembro. Mas esse dia eu lembro. Foi o primeiro dia que eu congreguei. Tá bom? E aí começa então agora a minha biografia. A única coisa que eu pude fazer nesse dia foi olhar o pé de limão da minha avó, lá no fundo da casa. Eu subi no pé de limão. E fiquei muito tempo brincando naquele pé de limão. Por isso que eu queria lançar um livro, chamava O Menino do Pé de Limão. Porque ali foi a primeira vez que eu acho que de alguma forma eu tive algum contato com Deus, ou não sei quem. Acho que foi Deus. Então minha biografia começa agora. Que essa foi a minha mãe. Eu vou colocar uma foto para vocês. Vou mandar um link aqui debaixo do vídeo. Quando eu casei com 21 anos, foi com ela que eu entrei no casamento. De braço dado. Ela tinha 91 anos. Ela entrou andando, sem ruga, sem doença alguma. Lúcida. Tive orgulho de passar por toda a igreja. Estava lotado o casamento meu. E eu entrei com a minha bisavó preta do meu lado. Então aí começa a minha biografia. Nesse dia 21 de fevereiro de 74. Muitas coisas aconteceram no dia 21 de fevereiro da minha vida. Meu primeiro emprego registrado foi dia 21 de fevereiro de 84. De 84. Eu tinha 14 anos. Minha bisavó, quem me criou, foi minha mãe. Eu tinha muito complexo na escola que as mães brancas chegavam com os filhos brancos. Eu tinha uma mãe que eu achava... Eu cheguei a ver ela, achava a minha mãe bonita. Branca, bonita. Eu ia para a escola com a minha avó idosa, preta. Tinha vergonha. Tinha complexo de tirar um sarro da nossa cara. Na igreja sempre de lado. Eu só passei a ter orgulho da minha avó depois que me tornei adulto.
lá, quando eu cheguei, que eu casei a primeira vez em junho de 1991, eu tinha 21 anos. Eu comecei a realmente entender quem era essa mulher. Comecei a me tornar adulto. Fui pai com 23. Agora faço um resumo 5 por 5, vocês entenderam o que vem pela frente. Fui pai aos 23 anos. Fui lançado no abismo, na cova dos leões. Com 23 anos eu fui lançado no inferno. Passei coisas tenebrosas. Coisas tenebrosas dentro da congregação. Eu vou fazer o possível para me lembrar de tudo. Com 31 anos me separei da Denise, que até hoje somos amigos, mãe dos meus filhos. Eu vivi por 4 anos com uma mulher em Bauru, não deu certo, ela era muito diferente, com alguns problemas. Aí eu voltei. Eu assisti um programa de televisão muito forte, sabe? O cara era um espírito. Me fez largar tudo em Bauru e voltar para São Paulo. É lógico que eu vou contar tudo para vocês. Eu tô contando assim por cima. Eu tinha 37 anos. Com 40, eu já estava começando a crescer um pouco. Me separei, eu fui pro Paraná. Estou até hoje lá. Fui sem nada. E ali eu conheci uma pessoa que mexe com astrologia. Ele chegou para mim e falou: isso foi em 2010, tinha 40 anos. Esse cara astrólogo pegou: que horas que você nasceu, que dia você nasceu, começou a perguntar as coisas. E ele falou assim: Saturno saiu por tal planeta, que foi pro planeta tal, dia 5 de janeiro, o planeta Saturno vai sair da tua constelação e vai entrar um planeta tal. Eu não lembro, eu sei que ele falou, começou a falar, dia 5 de janeiro de 2007, Saturno saiu da tua constelação e ali a tua vida vai começar a mudar. E daqui 10 anos, que essa lua saiu do teu caminho, você vai receber uma condecoração que você não espera. Você sempre quis, mas nunca pôde. Ele não sabia, ele nunca me viu. Eu tinha 80 anos, até hoje nós somos amigos, tem quase 90 anos, sou muito amigo dele. Ele trabalha com ele é astrólogo mesmo. Acho que eu não discrimino essas pessoas. Ele não poderia mais jamais saber que eu estava ali em 2010, que eu cheguei no Paraná, que vem a ser primo do meu sogro. Ele não poderia saber que eu saí de Bauru, que eu voltei para São Paulo dia 5 de janeiro de 2007. Ele jamais poderia ter essa informação. Ninguém tinha essa informação. Porque eu cheguei de madrugada. Que foi quando a minha vida começou a mudar em São Paulo. Eu voltei de Bauru, eu ainda casado com aquela segunda mulher. Ele nunca poderia acertar que dia 5 de janeiro de 2017, isso, ele me falando em 2010, lá perto de Foz do Iguaçu, ele não poderia acertar isso. Ele acertou, o planeta saiu. Ele fez um cálculo. Depois eu fui advogado 10 anos depois, em 2017. Eu assumi a OAB. Então são coisas que me permitem dizer que Deus não é cristão, como as pessoas falam. Deus é muito mais. Deus é muito maior. Deus pode abençoar qualquer religião, qualquer pessoa. Eu admito isso. Passei um vexame muito grande com o espírito uma vez, que me vergonha de falar que era crente perto dele. Mas isso é quando eu estava lá no fundo do inferno mesmo. Eu desci até o mais profundo do inferno, que vocês não vão saber, eu vou contar para vocês. Me tornei advogado. Me tornei um homem estável. Depois também vou falar para vocês a minha condição de vida, como eu estava, como eu estou. Então vamos começar a minha biografia.
a partir do dia 21 de fevereiro de 74, que eu tinha 4 anos, fui morar com a minha avó. Tá bom? Desculpem. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.